Graças a Deus, o Senhor é bom e eterna a sua graça, a sua bondade e a sua misericórdia. A palavra do Senhor diz que a misericórdia do Senhor dura para sempre. E a misericórdia do Senhor é a razão pela qual nós não somos consumidos. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 13, versículo de número 34 e 35. Vamos lá. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vira a página, por favor. Vamos ler também o versículo, capítulo 17 de João, versículo 22 e o versículo 23. Vamos lá? E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Amém. Por favor, os irmãos podem assentar. Eu gostaria de falar hoje um pouco sobre para que o mundo creia. Esse é o tema que nós vamos falar. Para que o mundo creia. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela teve o seu início em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Curioso que quando o profeta Elias clamou para que descesse fogo dos céus, que o Senhor respondesse com fogo, diz a palavra que o altar estava quebrado, o altar precisava ser restaurado. Primeiramente, o profeta restaurou aquele altar. Ele arrumou as pedras, se estava caída ou faltando alguma, não sei. Mas diz a palavra que ele restaurou o altar para que pudesse então receber o fogo da glória de Deus. Isso aconteceu também em Atos capítulo 2. Estavam eles reunidos e a palavra do Senhor, eu vou até abrir. Aqui no capítulo 2, mas no capítulo 1, diz assim, versículo 15: E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Varões, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que
habitavam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a tua habitação, e não haja quem nela habite, e tome o outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Curioso que sempre que se levantava um altar, o altar ele era composto por 12 pedras. 12 pedras que formavam as 12 tribos de Israel. Todas as vezes que levantavam um altar ao Senhor, por ordem dada a Deus, o Senhor estabeleceu que o altar fosse constituído de 12 pedras, uma representando cada tribo de Israel. Quando o profeta foi levantar aquele altar, primeiramente ele cuidou de contar o número de pedras, porque não poderia ter 11 e muito menos 13, porque o número estabelecido por Deus era 12. Então nós temos que entender que para que haja aceitação do nosso sacrifício, da nossa oferta, primeiramente nós temos que ter a observância daquilo, ou sobre aquilo, sobre o fundamento que nós estamos estabelecendo a nossa fé. Não é simplesmente fazermos de qualquer maneira, mas isso guardando a palavra do Senhor. Então Elias levantou aquele altar, restaurou o altar, consertou o altar, levantou o altar e colocou sobre ele a lenha, e colocou sobre ele aquele holocausto. E quando ele invocou o nome do Senhor, a glória do Senhor, o fogo dos céus desceu sobre aquele altar e consumiu aquela oferta que tinha sido colocada sobre o altar. E todo o povo glorificou ao Senhor, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aquele povo que caiu de joelho, com o rosto em terra, adoraram ao Senhor naquele dia, porque não existia outro Deus que responde com fogo além do nosso Deus. E essa resposta de fogo, este fogo que desceu dos céus, não foi somente nos dias de Elias, também aconteceu nos dias de Moisés, também aconteceu nos dias de Salomão, e sempre se repete da mesma maneira. Sempre que este fogo desce, todos aqueles que podem ver este fogo se prostram e adoram o Senhor e declaram que Ele é Deus. Então aconteceu isso também com Salomão. As pessoas viram aquele fogo que desceu no altar e consumiu a oferta que estava sobre o altar no dia da inauguração do templo. E todos que estavam do lado de fora, quando viram aquele fogo que desceu, aquela coluna de fogo que desceu, prostraram de joelhos com o rosto em terra e começaram a adorar o Senhor e declarar que Ele é Deus, que Ele é Senhor.
Hoje não é diferente. Aconteceu que nos dias dos apóstolos, e nós temos que entender perfeitamente, para que o mundo creia, o Senhor levantou a sua igreja para que ela seja testemunha. Ele disse: quando vier o Espírito Santo sobre vocês, vocês serão as minhas testemunhas até os confins da terra. Começando por uma pequena faísca. A palavra de Deus em Tiago diz que uma centelha, ou seja, uma centelha significa uma faísca. Muitas vezes há um grande incêndio, e quando vai se apurar de onde foi a origem daquele incêndio, foi constatado que houve um curto-circuito, alguma coisa lá que deu uma faísca, algum mau contato, alguma coisa que deu uma pequena faísca que queimou um grande prédio, queimou uma grande área. A palavra de Deus fala que para que haja um grande incêndio, basta uma faísca. Não importa o tamanho do povo, não importa o tamanho daqueles que estão reunidos, porque Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 pessoas no meu nome, eu estarei no meio de vós. E quando Ele se faz presente, é para manifestar a sua glória, é para manifestar o seu poder, é para manifestar a unção e a glória do seu Espírito. E se nós reunimos, a primeira coisa que nós devemos reunir, para que nós reunimos? Aqui diz que 120 pessoas reuniram, e essas 120 pessoas tinham um propósito. Essas 120 pessoas estavam direcionadas a alguma coisa. O capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a descida do Espírito Santo, não foi uma coisa que aconteceu por um acaso, não foi uma coisa que ninguém queria que acontecesse, não foi uma coisa que ninguém aguardava por aquilo e de repente ninguém entendeu porque aquilo aconteceu. É como o fogo que desceu no altar levantado pelo profeta Elias. Elias provocou aquele fogo. Ele provocou primeiramente chamando e convocando o povo para que cresce que aquele que responde com fogo é Deus e é Senhor. Chamando o povo, ali o profeta tinha um projeto, ele tinha um propósito, e o propósito era de restaurar a adoração em Israel. Este povo, eles louvam o Senhor nos seus cerimoniais, eles trazem até as suas oferendas, os seus sacrifícios. Esse povo participa das festas judaicas, esse povo estão cantando e dançando as músicas judaicas, mas o coração deles está dividido entre o Senhor e entre Baal. Então o profeta tinha ali um projeto, um propósito. Hoje nós vamos estabelecer a verdadeira adoração ao Deus Todo-Poderoso, porque somente Ele é digno de ser adorado, de ser exaltado e ser glorificado. E hoje Ele vai mostrar para vocês que Ele é Deus, que Ele é Senhor e que não existe outro Deus além do Senhor. Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser glorificado. Por isso, quando nós adoramos o Senhor, não é simplesmente por adorarmos, não é simplesmente para tocarmos, para cantarmos, para nós aplaudirmos, mas nós estamos adorando aquele que permanece sempre Senhor, Deus, Criador de tudo e de todas as coisas. Não existe outro Deus além desse Deus. Ele é o único, verdadeiro e digno de ser adorado. O que aconteceu? Estavam aquelas 120 pessoas. Nós estamos em busca de alguma coisa. Mas diz aqui, é tão interessante. Primeira coisa, mas eles não estão ali simplesmente 120 pessoas fazendo o quê? Batendo papo, conversando. Vamos falar sobre política, vamos falar sobre esportes, vamos falar sobre atualidades, sobre artes, vamos falar de filosofia. Que assunto que nós vamos abordar? Que assunto que nós vamos abordar? Depende de onde nós queremos chegar. Eles queriam chegar a alguma coisa, e aquilo que eles queriam chegar era receber o poder do alto céus, era receber a virtude
e o poder do Espírito Santo, porque o mesmo Espírito, Isaías 61 diz: o Espírito de Deus está sobre mim. Esse mesmo Espírito que se cumpriu na pessoa de Jesus, agora estaria sobre Pedro, sobre João, sobre cada um dos discípulos. Estamos aqui para uma missão, estamos aqui para uma tarefa, estamos aqui não simplesmente por estarmos, mas estamos aqui aguardando, esperando alguma coisa que o Senhor disse: isso que vocês vão receber vai impactar a cidade de Jerusalém, vai impactar a cidade de Samaria, vai impactar toda a Judéia, toda a Galileia e até os confins da terra. Todos os povos estremecerão quando vocês anunciarem as grandezas em nome do Senhor Jesus Cristo. As maravilhas acontecerão, os sinais acontecerão, os prodígios acontecerão, as coisas grandiosíssimas da glória de Deus se revelarão aos homens, porque o céu se abrirá e a glória do Senhor descerá sobre vocês na presença do Espírito Santo. O que acontece? Levanta Pedro. Interessante, né? Que da outra vez Pedro se levantou para negar Jesus, para dizer que não conhecia, que não sabia nada sobre ele, que não entendia nada sobre Jesus, que nunca tinha estado com ele e não sabia nada da pessoa de Jesus. Para ele Jesus era um estranho, mas agora Pedro toma a frente. Agora aqui está dizendo assim: levantando-se Pedro no meio dos discípulos. Sabe, o Senhor está esperando que alguém se levante. Estavam todos ali nos dias do profeta Elias. Se levantou Elias no meio de todo o povo de Israel e disse: vamos levantar um altar ao Senhor e vamos invocar, e se ele responder, ele é Deus e ele é Senhor. O Senhor sempre precisa que alguém se levante, e hoje ainda o Senhor está esperando pessoas para que se levante. Pessoas que se levante em nome do Senhor Jesus Cristo. Na nossa geração precisa-se que levante homens, que levante mulheres, jovens, que levante pessoas para que estejam dispostas a ser tocadas e cheias da presença e da glória do Espírito Santo. Aqui Pedro se levanta. Primeiramente ele se levantou e segundo ele colocou no meio. Colocar-se no meio significa colocar no centro. Colocar no centro, centro das atenções. No centro daquele significa as pessoas estão à sua volta e eles vão te ouvir. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Primeiramente, que a gente se levante. Que segunda, que a gente se coloque no meio das pessoas para a qual nós vamos dirigir a elas. E ali ele tem uma única coisa na sua mente. Eles dizem: varões, convinha que se cumprisse as Escrituras. Nós vemos um Pedro totalmente modificado. Um Pedro que durante todos esses dias, os acontecimentos, os fatos que aconteceram, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a maneira que ele foi pregado na cruz, a maneira que ele foi transpassado, como os seus ossos não foram nenhum deles quebrado, foi colocado num túmulo de uma pessoa rica, a sua ressurreição, ele viu até aquele que traiu, ele viu a maneira que ele morreu, e tudo isso Pedro começou a ler. Pedro leu as Escrituras como nunca leu na sua vida. Pedro pegou as Escrituras e começou a analisar tudo o que tinha sido dito pelos profetas. E quando nós queremos que a manifestação de Deus aconteça, só existe uma maneira do poder de Deus se manifestar no nosso meio. Só existe uma forma da glória de Deus se manifestar nas nossas vidas. Sabe qual que é? É quando nós temos que entender uma coisa. Tem gente que está em busca de profecias, de profetas. E o pior de tudo é que muitas vezes ouve-se profecias
de profetas que não são levantados por Deus, e profecias que nunca vão se cumprir, e profecias que vão sempre trazer dúvidas. Por quê? Porque Deus não deu aquela palavra, não foram palavras que saiu da boca de Deus, e por certo elas cairão por terra, elas não se cumprirão. Mas a palavra que sai da boca de Deus não volta para trás vazia. A palavra que o Senhor levantou os seus ministros, os seus profetas, para que se anunciassem aos homens, anunciassem ao mundo a sua vontade, o seu desejo, o seu propósito, essas palavras por certeza se cumprirão. E se nós queremos que alguma coisa aconteça na nossa vida hoje, nós temos, a palavra diz: se vocês ouvirem os meus profetas e crerem na minha palavra, vocês comerão, terão o melhor dessa terra, vocês possuirão, conquistarão grandes coisas nessa terra. A primeira coisa que nós temos que entender é que a profecia, ela existe. A profecia foi dada por Deus. Deus levantou os seus profetas, e quando nós pegamos as Escrituras, o Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quando nós entendemos que as Escrituras é a palavra de Deus, Pedro creu nisso, e Pedro foi buscar lá nos profetas, Pedro foi buscar cada profecia, aquilo que tinha sido dito pelo profeta, por outro profeta, pelo rei Davi, e todas as coisas que foram ditas. Ele disse: eu vejo o cumprimento dessas coisas nos nossos dias, eu vejo o cumprimento de cada uma dessas coisas nos nossos dias. E também posso ver em Joel capítulo 2, dizendo também sobre o Espírito Santo, e Jesus falou do Espírito Santo, que ele viria. Então está descrito que virá sobre todos os filhos, as filhas, os servos e as servas. Estamos aguardando alguma coisa, estamos em busca de alguma coisa, mas ninguém espera alguma coisa, ou busca alguma coisa, ou deseja alguma coisa de braço cruzado. Ninguém vai esperar que aquilo aconteça, que aquilo venha acontecer nas nossas vidas do nada, por acaso. Deus não vai fazer nada por acaso na sua vida, mas tenha certeza que aquilo que o Senhor Deus tem para fazer na sua vida e quer fazer na sua vida, já foi estabelecido antes que você existisse. Antes que você fosse gerado no ventre da tua mãe, as coisas que você vai fazer hoje já estavam estabelecidas antes da sua nascença, do seu nascimento. Antes que você fosse criado, formado no ventre da sua mãe, o Senhor já tinha estabelecido a sua glória para manifestar e revelar nessa geração, a essa descendência. Apenas está em busca de pessoas que se levantem, pessoas que olhem e digam: é para os nossos dias isso está se cumprindo, então vamos trabalhar para que se faça a palavra de Deus se cumprir nos nossos dias. A profecia existe, a profecia existe, e se nós cruzarmos o braço, ela vai cumprir-se, mas naquele que crer e naquele que buscar. Por enquanto, nós estamos num processo, estamos aguardando que algo aconteça, mas varões, examinando as Escrituras, eu percebi coisas incríveis, que está falando de mim, está falando de vocês. Vocês sabiam que vocês estão na Bíblia? Nós estamos na Bíblia? Os discípulos olhavam para Pedro: sim, vocês estão aqui. Você sabia que Judas Iscariotes, nós estamos indignados com o que ele fez, mas para Deus não está surpreso disso. Por quê? Porque já estava escrito nas Escrituras o que ele iria fazer. E outra coisa, as Escrituras diz de mim, de você, de cada um de nós que estamos aqui, e ela diz assim, que tem que ser restaurado esse altar, para que haja a descida daquilo que nós estamos esperando e aguardando. Precisamos de uma restauração. Notem que o altar tem 11 pedras, está faltando uma.
o altar está quebrado, caído, arruinado. Mas hoje, nós vamos, olha que ousadia de Pedro. Pedro, mesmo não tendo recebido o Espírito Santo, mas Pedro tinha algo, ousadia, intrepidez. Deus precisa de pessoas assim. Deus precisa de pessoas dessa maneira. Se Pedro, antes de receber o Espírito Santo, já tinha toda essa ousadia, já tinha toda essa intrepidez de tomar posse, de levantar, vamos fazer assim. Não, olha, que coragem, que ousadia. Alguém podia dizer, será que Pedro não está dando uma de intrometido, não? Ele está se intrometendo nas coisas de Deus? Ele está querendo agora, será que ele não está querendo fazer, estar no lugar de Deus? Será que não tem que esperar o tempo de Deus? Será que não tem que esperar Deus fazer isso? E Pedro disse, não temos que esperar, porque o tempo já chegou, e o tempo é agora. Nós temos que saber uma coisa, quando nós examinamos as Escrituras, nós podemos discernir o tempo de Deus. E o tempo do Senhor chegou, o tempo do Senhor é agora. É tempo de louvar, é tempo de adorar, é tempo de levantar, é tempo de declarar às nações, é tempo de impactar a cidade. O Senhor Jesus não disse que impactaríamos Jerusalém, que seríamos autores de uma grande obra na face da terra? Então é nós, essa geração é nossa. É nós que temos que agir, é nós que temos que fazer. E as Escrituras diz que o altar tem que ser restaurado, e com 11 pedras não vai haver essa manifestação, tem que haver 12, falta uma. Levante 2 homens aí. E quem que nós vamos pôr no lugar? Nós temos 2 candidatos. Este homem, eu acho que tem que ser ele. Por nome justo, o nome já diz tudo, ele é justo. É o homem mais justo que nós temos. Ele tem que ocupar esse lugar. Outros dividiram, falando assim, eu acho que não, hein? O Matias, ele é gente fina. Ele é um homem de um bom caráter, de um bom testemunho. É um homem ideal para ocupar essa vaga. E nós estamos com um problema, porque se o altar não pode ter 11, também não pode ter 13, tem que ter 12. E agora? Agora Pedro disse assim, agora nós vamos orar ao Senhor. E eles oraram ao Senhor. Senhor, as Escrituras dizem que é necessário que se restaure, que se complete esse altar, para que o sacrifício, para que o fogo se manifeste sobre o altar. Senhor, nós estamos com um problema aqui, porque nós temos 2 pedras valiosíssimas. Não cabe a nós julgar quem é a melhor e quem é a pior. Não cabe nós julgarmos quem é e quem não é, quem vai ser e quem não vai ser. Mesmo porque quem escolheu os 12 foi o Senhor Jesus. E não cabe a nós, homens, escolhermos o substituto daquele que se perdeu. Então, assim como todos os 12 foram escolhidos por ti, nada mais justo do que o Senhor escolher aquele que deverá ocupar essa vaga. A gente aprende uma coisa aqui, irmãos, quando a gente quer a manifestação de Deus, não é a minha vontade. Eu sei que metade está torcendo por Matias e a outra metade está torcendo para Justo. Mas eu tenho certeza que o Senhor não está torcendo por parte nenhuma. Mas Ele vai colocar aquele que Ele achar que seja necessário. Ele vai colocar a pedra exata no altar, para que o altar não fique defeituoso, não fique torto nem de um lado nem do outro, mas que o altar seja nivelado, para que o altar esteja em condições de receber o fogo dos céus, a coluna de fogo e a glória dos céus. Uma coisa nós temos que entender:
Coloque-se na vontade do Senhor. Deixa que o Senhor decida. Quantas vezes nós queremos tomar decisões? Quantas vezes nós queremos agir por conta própria? Quantas vezes nós queremos... mas Pedro agiu por conta própria? Não. Pedro entendeu que ele poderia avançar, mas ele tinha um limite para avançar. Ele se levantou, se colocou no meio, e ele procurou as Escrituras. Ele disse: olha, eu encontrei isso no profeta, encontrei isso por Davi, encontrei isso nos profetas, isso que diz as Escrituras, e eu achei isso tem que ser cumprido hoje. Tá, até aqui eu só falei aquilo que está na palavra. Agora aquilo que não está na palavra, é só Deus que pode completar. É só a revelação de Deus, é só a manifestação de Deus, é só a vontade dele. Então o que aconteceu? Até aqui eu vim, daqui para frente tem que ser o Senhor. Vamos orar ao Senhor. O Senhor, ele ora, ele clama ao Senhor, e diz aqui a palavra do Senhor: e orando disseram: tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E o Senhor mostrou, e ali foi apontado aquele que deveria ser. E uma coisa mais interessante é que quando o Senhor estabeleceu que fosse Matias, até aqueles que gostariam que fosse justo concordaram que Matias fosse o que ocupasse o lugar. Por quê? Porque visto que quem escolheu foi o próprio Deus. Significa o quê? Que a vontade dele está acima da minha vontade, que o querer dele está acima do meu querer. Se ele quer que seja. Se aprenderam com Jesus, quando vocês orarem, diga: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Aprenderam com Jesus na sua oração que diz: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então vamos orar para que a vontade dele seja feita. E se a vontade dele for realizada, o que vai acontecer? Nós seremos abençoados. Concluindo, estavam prontos, preparados para que a glória do Senhor descesse. Descer glória para quê? Descer poder para quê? Nós temos que entender que a igreja do Senhor Jesus Cristo, primeiro, para que ela existe? Por que ela existe? E quem é você sendo parte do corpo de Cristo, da noiva do Cordeiro? Que lugar você ocupa? Que posição você ocupa? Tudo isso são perguntas que nós precisamos achar respostas. E onde estão essas respostas? Dentro do seu próprio coração. Dentro do seu próprio coração. Eu acho que Deus não me chamou para nada. Deus não quer eu em lugar nenhum. Deus não quer me fazer. Não. Ele quer fazer a igreja dele. Você não, nem eu. Todo o plano que Deus tem, Ele tem para a sua igreja. E Ele quer me usar como igreja e não como eu. Deus não vai pegar a glória dele e dar para uma pessoa só. Deus não vai pegar a glória dele e dar para uma só pessoa. Não. Deus dá para a sua igreja. Nós estamos orando no conselho de pastores todas as noites, 40 dias de oração. E a nossa oração tem sido essa: a cidade de Rio Claro só existe uma igreja. Assim como nos dias dos apóstolos existia a igreja de Coríntio, a igreja de Efésio, a igreja de Gálatas, a igreja de Tessalônica. Cada cidade tinha uma só igreja. Assim, o Senhor estabeleceu uma igreja em cada cidade. Só existe uma. Não existe duas igrejas. Existe uma só igreja.
Existem várias comunidades, distribuídas em vários ministérios, mas igreja só existe uma. A igreja da cidade de Rio Claro, a igreja da cidade de São Paulo. Por quê? Porque o Senhor deu a sua igreja, uns como pastores, outros como apóstolos, outros como mestres, outros como evangelistas, querendo o aperfeiçoamento da sua igreja. Tudo para que a igreja, o Senhor, a glória dele, ele não vai pegar a glória dele e falar assim: bota o teu rótulo aí da sua denominação, da sua igreja, e dizer que Deus é seu, é propriedade sua. Não. Que Jesus é propriedade da sua igreja, que ele responde a oração daqui e não daquela. Não. Ele responde a oração dos justos, diz a palavra do Senhor. E quando os justos clamam ao Senhor, ele responde. Aquele que pede, recebe, o que bate, se lhe abre, o que busca, acha. Tudo o que você pedir em meu nome, crendo, recebereis e tê-lo-eis, diz a palavra do Senhor. Então, aquele poder estava para ser revelado e manifestado à sua igreja. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, recebemos o poder, recebemos o Espírito Santo, recebemos a autoridade, recebemos a glória do Senhor, para que possamos impactar o mundo, impactar a cidade. Aquilo que Deus quer fazer, Ele quer fazer para que o mundo creia, para que o mundo creia. E Jesus deixou bem claro, Ele disse: o mundo não vai crer em mim, se vocês não se tornarem um, como eu e o meu Pai somos um. Na vossa maneira de ser, na vossa maneira, todos devem falar a mesma linguagem. Nós podemos ter opiniões diferentes, nós podemos ter gostos diferentes. Um gosta do azul, do amarelo, um gosta do frio, outro gosta do calor. Cada um tem a sua vontade própria, a sua escolha. Só que tem uma coisa: em uma coisa nós temos que ter a unidade, a mesma fé, a mesma unção, o mesmo Espírito. Nos alimentamos da mesma palavra, temos o mesmo conhecimento, o mesmo entendimento, recebemos da mesma fonte, bebemos da mesma fonte, nos saciamos do mesmo Espírito, porque há um só Espírito que opera em todos. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, como diz lá, que nós lemos o João capítulo 13, que a evangelização deveria ser precedida de um exemplo coletivo de amor. Seria a evidência mais impactante da presença de uma comunidade diferente naquela cidade. Está chegando aí um povo. Que povo é esse? Um povo arrogante, que acha que são melhor do que os outros. Chega a gente lá: eu sou santo, eu não chego perto de você, não posso dar a mão para você, porque você é um ímpio. Você é um ímpio, você é um incrédulo. Eu não posso me aproximar de você, senão eu me contamino, eu me contagio, eu posso pecar, chegando próximo de um pecador. Mas quando Jesus esteve aqui, Ele entrou na casa de pecador, sentou com o pecador na mesa, comeu com o pecador, deixou aquela mulher pecadora ajoelhar, chorar, beijar nos pés dele, sugar com os cabelos. E todo mundo: mas por que essa mulher não para de fazer isso? Eu vim para os pecadores. Essa mulher está acabando de ser perdoada dos seus pecados, e ela está prestando uma adoração que ela está ensinando o mundo inteiro como se faz uma adoração a Deus. Deixa ela está sendo uma mestre, uma professora, uma doutorada aqui de um ensino teológico de adoração. Tem que ser assim: ajoelhar aos pés e beijar o Senhor, os pés do Senhor. Essa é a adoração que ela está restaurando. Ela é profeta do Senhor.
ela é boca de Deus para as nações. Um novo mandamento. Novo mandamento. Os judeus conheciam 613 preceitos da lei, que tentavam cumprir, mas ninguém tinha conseguido cumprir. E Jesus disse: um novo mandamento, um novo preceito eu te dou, que vós ameis uns aos outros. Que vós ameis uns aos outros. E quando o mundo ver este amor que vocês têm uns pelos outros, vocês vão contaminar eles, vocês vão contagiar eles. No mundo de amor, no mundo de graça, de misericórdia, nós estamos aqui como despenseiros da graça de Deus, da misericórdia do nosso Deus. Eu vinha vindo para cá, eu disse: se todo mundo tivesse no trânsito educação e elegância, nunca mais teria acidente. Alguém chega: por favor, pode passar. Eu piso no freio, pode ir. Não tem problema não. Aí você está com mais pressa, ele está com algum problema, deixa ele que vai. Evitava-se o quê? Uma colisão. É que ele fala: não, na minha frente não. Ele quer tomar a minha... Não, a frente é minha, o direito é meu. E ele vai tomar a minha frente, eu bato, mas eu não piso no freio, para mostrar que o direito é meu, ele está errado. Não é assim? Aí ele quer descer, ainda desce bravo, nervoso. Você está errado, o certo estou eu. Todo mundo quer ter sua razão, né? Mas nós precisamos ter graça, misericórdia. Nós precisamos ter o quê? Aprender. Se nós começarmos, se o mundo não conhecer o verdadeiro amor, quantas vezes a igreja está dividida, quantas vezes a igreja do Senhor Jesus ela está dividida. Ela está dividida por quê? Porque esse não se dá com aquele não tem comunhão com aquele outro, porque aquela irmã não sei o que fez para aquela outra e elas perderam a amizade. Aqueles diáconos não se conversam, presbítero não tem amizade com o evangelista, tem lá uma diferença lá, um assunto mal resolvido. E quantas vezes isso está dentro da igreja do Senhor Jesus, e quantas vezes isso está corroendo a comunhão, está danificando o corpo de Cristo. Estamos permitindo que entre um corpo estranho dentro do corpo que é a igreja, o corpo de Cristo, um vírus, uma bactéria, que isso vem para trazer danificação, destruição para o corpo. E aqueles que estão lá fora falam assim: nem eles entendem, nem eles se compreendem. As coisas do Espírito Santo é tão fantástica, mas é tão fantásticas. Por quê? Porque a Bíblia fala assim: a uns é dado o direito de línguas, e a outros a interpretação de línguas. Quantas vezes alguém está falando em língua e o outro está interpretando aquela língua e edificando o corpo de Cristo? Por quê? Porque é um conjunto, não é nada que se faça isoladamente. Porque o Senhor não dá algo para uma pessoa para que ela ache que ela está em evidência de ser melhor. Deus está me usando, mas usando o outro para completar o dom que está em mim. A uns ele levanta com um dom, outros com outro, outros com uma habilidade, e a outros com outra, mas contanto que todos nós precisamos uns dos outros para nos completarmos como corpo de Cristo. E quando o mundo ver esta unidade que está em vocês, sabe o que vai acontecer? Eles renderão também ao Senhor Jesus Cristo. Eles vão dizer: sabe, o mundo ele está em carência de amor, o mundo tem aflição, o mundo tem violência, o mundo tem desavença, o mundo tem contenda, o mundo tem discórdia. Dentro de uma casa que tem droga, que tem bebida, não pode ter paz, não pode ter união, não pode ter unidade, não pode ter comunhão. É discórdia, é briga, é contenda. Mas
Quando um lar, uma família, ali tem a presença do Senhor e o Espírito do Senhor, também não tem como esconder dos vizinhos, porque todos vão saber que aquela casa serve ao Senhor, que aquela casa pertence ao Senhor, que aquela família teme ao Senhor. Porque pela maneira deles viverem, pelo jeito deles viverem, a comunhão, existe uma comunhão, e essa é a comunhão do Espírito Santo. Não é só dentro da igreja, mas dentro da nossa casa, é nos nossos negócios, é nós junto à sociedade. E quando as pessoas começam a olhar, falam assim: peraí, este homem é justo, este homem é íntegro, este homem é reto, este homem ele é educado, este homem é generoso, este homem é misericordioso, a família dele é diferente. Eu estava olhando uma matéria, uma notícia. Uma faculdade dos Estados Unidos fizeram uma pesquisa. Pesquisaram todos aqueles que são dizimistas. A revista fez uma pesquisa e ela chegou a uma conclusão: que todos aqueles que são dizimistas têm um estilo de vida diferenciado das outras pessoas. São os que menos devem, não devem cartão de crédito, não devem cheque especial. A maior parte deles tem casa própria. E disse assim: é diferente. A notícia é essa: existe uma diferença, aqueles que dizimam e aqueles que não dizimam, dentro da própria classe. Aí só existe uma questão. Só existe uma questão. Aqueles que dizimam falam assim: nós somos assim porque nós dizimamos. E aqueles que não dizimam falam assim: eles dizimam porque eles têm condição, porque eles podem dizimar. Mas não é. Mas ele diz: nós dizimamos porque nós temos fidelidade. Fidelidade. Se eu sei que isso aqui é do Senhor, é dele. E se é dele, não é meu. E a Bíblia fala: honra o Senhor e ele te honrará. Quando nós honramos o Senhor, eu honro os que me honram. É uma questão de honra. A partir do momento que você honrou a Deus, você vai ser honrado. Você vai ser honrado. Então, é a pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, e eles chegaram a essa conclusão. Então, o que eu estou dizendo isso? O mundo precisa fazer pesquisa, e começar a fazer pesquisa dentro da igreja. Estilo de vida dos evangélicos, estilo de vida dos cristãos, estilo de vida daqueles que leem a palavra de Deus, estilo de vida daqueles que temem ao Senhor, daqueles que oram, daqueles que buscam. E você pensa que já não fizeram? Você pensa que não fizeram? Eu tenho, preciso procurar onde está, mas eu tenho lá guardado revista que traz pesquisa feita. Alunos têm as melhores notas. Comportamento são os melhores na escola. Aí uma série de variações que foram de coisas, de setores, de segmentos da sociedade. A diferença daqueles que têm compromisso e aliança com Deus. É um povo diferente, sabe? Quando nós começamos a ser referência para o mundo, quando o Senhor disse: vocês vão impactar o mundo. Vocês vão impactar o mundo, por quê? Porque eles vão começar a fazer um diagnóstico de vocês, da sua vida. Eles vão fazer uma avaliação da sua vida. Por que a vida dele é assim, a minha não é? Por que a vida daquele que teme a Deus? E a Bíblia diz, o Salmo 1, a diferença daquele que teme a Deus e daquele que não teme. Não diz assim? Tudo que ele fizer, prosperará. Não são assim os ímpios. O Senhor, pega Deuteronômio capítulo 28, aquele que teme a Deus, o Senhor abençoa o seu caminho, a sua entrada, a sua saída, abençoa na cidade, abençoa no campo, abençoa a sua figueira, a sua videira, Ele abençoa as tuas ovelhas, o teu gado, Ele prospera as suas plantas, o Senhor abençoa. Há uma diferença daquele que ama a Deus e daquele que serve a Deus. Existe essa diferença, e o mundo tem que ser impactado com essa diferença. Com essa diferença. Por isso que aqui ele diz assim, em João 17: eu lhes tenho transmitido a glória que tens me dado, para que sejam um. Isso tudo é difícil.
Carnalmente falando mas quando Jesus orou, a oração que Jesus fez por nós, ele disse: Senhor, Pai, eu estou, olha que coisa interessante, ele está dizendo assim: eu estou transmitindo a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. O Senhor disse: eu estou transmitindo a ti a minha glória, transmitindo a vocês. O Senhor diz: a glória que eu recebi do meu Pai, agora eu transmito para vocês, para que vocês possam amar uns aos outros. João e Pedro, homens que tinham comunhão, eles não tinham diferença? Tinha. Pedro e Paulo não tinham diferenças? Tinha. Paulo e Barnabé, Paulo e Silas, tiveram diferenças. Só que tem uma coisa: eles nunca deixaram quebrar aquela comunhão. Sabe por quê? Porque a comunhão é o Espírito Santo que gera. É o Espírito Santo que gera. E quando nós nos movemos na comunhão, sabe o que mantém uma unidade? É comunhão. O que mantém um relacionamento? Comunhão. O que mantém uma igreja? Comunhão. Evangelização vem através de comunhão. Quando nós amamos, amar significa não só amar em palavras, não é só conjugar o verbo amar, mas é nas nossas atitudes, é no nosso comportamento. Como um corpo, nós nos preocupamos com o membro, nós temos a preocupação. Só para você entender, quando começou a igreja apostólica, quando desceu o Espírito Santo, chegava pessoas, nunca foi problema de ninguém, viúvas e órfãos. Se morria criança de fome, viúvas morriam de fome ou iam se prostituir para ganhar dinheiro, para alimentar os seus filhos. Mas quando o Espírito Santo vem, aquela viúva ali, aquela criança pobre ali, ela não vai morrer, ela não tem que morrer. Sabe por quê? Porque eu posso dar a ela um pedaço de pão, você pode dar e você pode dar. Se eu der hoje, você der amanhã, o outro der depois, ele vai crescer e ele vai trabalhar e ele vai ser um cidadão. A igreja existe para isso. Aquela viúva não vai ter que se prostituir para alimentar os seus filhos, mas pelo contrário, ela pode amar o Senhor, servir o Senhor e temer ao Senhor, e nós vamos ajudar essa mulher. Aconteceu isso? Aconteceu dentro da igreja. Ah, mas é só para os judeus? Não importa se é judeu, se é samaritano, se é grego, se é romano, não importa a sua raça. Mas se tiver fome, nós temos que saber que a única coisa que mata a fome é pão. E fome não tem raça, não tem cor, não tem tipos de pessoas, não tem nacionalidade. Fome é fome. E o que mata a fome é pão. Então, o trabalho da igreja foi tão importante. Ele disse: olha, nós os apóstolos não vamos ficar envolvendo com esse negócio, mas vamos levantar uma mesa diaconal, vamos levantar homens cheios do Espírito Santo para esta tão importante obra, que é repartir o pão, repartir o agasalho, repartir o calçado e repartir as coisas, levantar coletas, levantar alimento e repartir em partes iguais para aqueles que necessitam. E sabe que isso resultou? Sabe o que resultou? A Bíblia diz que a igreja caiu na graça de toda a cidade que ela chegava. Esses homens são fantásticos, esses homens são maravilhosos, essas mulheres são generosas, porque quando eles chegam numa cidade, eles dão pão para o faminto, eles dão agasalho para aquele que está com frio, ele dá um calçado para aquele que está com o pé no chão, ele ora e as enfermidades saem do corpo,
e aquele espírito imundo que está destruindo aquela família, aquela pessoa, eles expulsam e a pessoa é restaurada. Existe restauração de pessoas, restauração de famílias, restauração da sociedade. Este povo é um povo fantástico que levantou. Tomara que eles venham para nós também, para a nossa cidade. Tomara que eles também venham para o nosso estado. Tomara que eles venham para o nosso país. Por quê? Porque nós estamos precisando dessas pessoas. É assim que o mundo tem que nos ver. Paulo diz: os filhos das trevas, os filhos do mundo esperam, aguardam com expectativa a manifestação dos filhos da luz. Estão esperando que se levante um povo extraordinário, um povo que muda, um povo que vem para impactar, um povo que vem para cair na graça de toda a sociedade, de toda a comunidade, dizendo: são pessoas abençoadas, e onde eles chegam abençoam. Quando eles oram, aquela pessoa é abençoada, aquela pessoa é próspera, aquela pessoa é restaurada, aquela pessoa é renovada. Ou nós somos essa igreja, ou nós não somos a igreja que o Senhor sonhou. Ou nós fazemos parte disso, ou nós não estamos cumprindo aquilo que Ele veio e morreu na cruz para que essa igreja existisse. A vontade dEle é que essa igreja exista, que essa igreja se levante, e essa igreja somos nós, e o Senhor está aguardando. O que você precisa disso? Você precisa do Espírito? Eu te dou o Espírito. Você precisa da glória? Eu te dou a glória. Você precisa do poder? Eu te dou o poder. Você precisa de dons? Eu te dou os dons. Você precisa de unção? Eu te dou unção. Você precisa de dinheiro? Eu sou o dono do ouro e da prata, eu te dou dinheiro também, para que você faça aquilo que for necessário. Para que você faça o que for necessário. Teve um pregador que um dia ele fez uma oração reclamando com Deus. Ele reclamou com Deus, ele disse: Senhor, eu tenho vontade de fazer a sua obra, mas está difícil. O aluguel venceu, eu não tenho como pagar o aluguel do prédio. E se ninguém ofertar, eu vou ter que devolver o prédio e fechar a igreja. Os recursos são precários. Gostaria de fazer alguns panfletos, distribuir. Gostaria de, pessoas que não têm Bíblia, gostaria de comprar algumas Bíblias e doar para que elas pudessem ler a palavra, conhecer a palavra. Mas as condições são precárias. A igreja está mais para fechar do que para funcionar. Vontade eu tenho, mas as condições são precárias. E ele fechou, trancou a porta e foi embora para sua casa, orando, falando com Deus. E naquele dia Deus disse para ele assim: e o que você quer que eu faça? Deus falou assim com ele: o que você quer que eu faça? Que eu te dê $1 milhão? Fala que eu te dou, eu sou dono do ouro e da prata. E ele respondeu ao Senhor, disse: eu não quero $1 milhão, eu quero 1 milhão de almas salvas, que louvem o teu nome. E Deus falou: o que você pediu você vai ter. Ele disse: hoje é comum ele dirigir reuniões com mais de 1 milhão de pessoas que se rendem, que recebem Jesus e que são abençoados. Ele está lá na África. Esses dias eu ouvi um pastor africano dizendo assim: muitas pessoas estão aí no Brasil dizendo assim: precisamos ir na África. Não toda a África, tem países da África que estão carentes de ser evangelizado. Mas ele disse: lá no meu país, de onde eu vim, muita gente, eu preciso no seu país fazer evangelização. Ele falou: por favor, não vá. Não vá lá para evangelizar. Por quê? Porque o meu país não precisa ser evangelizado. O meu país está em falta de pastores que pastoreiem aqueles que já são salvos. Porque existe mais pessoas salvas naquele país do que o número de igrejas para suportar as pessoas que estão salvas. Não tem igreja para comportar. Os salões estão abarrotados, não tem onde pôr gente. Igrejas que abrem, se fala que vai abrir uma igreja, já fica a gente por lá de fora.
Precisamos sim, mas de pastores que vão lá para apacentar, para alimentar, para conduzir o rebanho, que já existe um grande rebanho no meu país. Não pessoas para ser salvas, mas pessoas para serem pastoreadas e conduzidas. Tudo isso por quê? Porque um se levantou, colocou no meio e restaurou o altar e disse: Senhor, eu quero a tua glória, eu quero o teu poder, eu quero a unção para impactar o país, impactar o mundo inteiro. Ou o Senhor quer levantar essa igreja hoje. O Senhor está em busca daqueles que sejam como Pedro, que se levantem hoje e falem assim: eu quero me levantar e quero ir lá no meio, eu quero me pôr no meio. Por quê? Porque eu sei que existe um poder extraordinário, um poder tremendo para ser derramado sobre a igreja, mas para que este poder chegue, mas para que essa glória chegue, mas para que esta unção chegue, nós precisamos restaurar o altar, consertar aquilo que está destruído, aquilo que está caído, tem que ser consertado, restaurado, renovado, levantado, para que o poder de Deus venha se manifestar. Você sabia que você é o altar? E agora dá uma olhada internamente, olhe para dentro de você e veja se o seu altar não está apenas com 11 pedras, ou talvez está com 13, tem o excesso. Veja o que está faltando no altar para que o fogo da glória dos céus desça sobre você e o mundo inteiro veja esta glória descendo e caia de joelhos e adore o Senhor e declare que Ele é Deus. Por favor, vamos colocar de pé, para que o mundo creia. Essa unidade já existe porque o Senhor estabeleceu. Quando Ele orou dizendo: Pai, a glória, eu lhes tenho transmitido a glória que tens me dado, para que eles sejam um, como nós o somos. Essa glória já está sobre a igreja. O que falta hoje é apenas, simplesmente falta um aperfeiçoamento desta glória que está em nós. Que hoje você possa, como disse Jesus, se você tiver a sua oferta no altar, e você se lembrar que existe alguém que tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta no altar e vá e reconcilia-te, para que haja aceitação para a tua oferta. E quando houver essa reconciliação, você não vai nem precisar colocar fogo no altar, porque o próprio fogo da glória de Deus descerá sobre o teu altar e consumirá a tua oferta, e o Senhor receberá a tua oferta. Deixe essa unção te alcançar, deixe essa glória te tocar, deixe esse poder te mover, deixe essa presença santa do Senhor te envolver agora. O mundo, ele está perdido, o mundo está em trevas, o mundo está num desespero, o desespero que aquele homem estava, e disse: Pai Abraão, pede para que este homem molhe a ponta do dedo na água e venha até mim e coloque na minha língua, para que a minha alma se refrigere. É esta sede de um pecador, é o desespero de uma ponta de dedo molhada. E sabe que Jesus disse? Que nós temos rios de água que correm, que fluem do nosso interior, para oferecer para todos aqueles que têm sede. Todos que têm sede, eu tenho uma fonte, e a fonte que é Jesus está na minha alma, no meu coração, na minha vida. Eu tenho uma fonte que jorra. Eu posso chegar para o sedento, eu posso chegar para o pecador e dizer a salvação para você, a perdão para você, a reconciliação para você, a esperança para você, a esperança para o mundo, a esperança para o perdido, a esperança para o doente,
Talvez a medicina, a ciência já tenha chegado no seu limite e diz: não existe mais cura, o seu caso não tem mais solução. Mas se nós clamarmos ao Senhor, Ele é poderoso para fazer tudo novo, para transformar, para trazer à existência aquilo que não é. O Senhor tem poder para curar, poder para salvar, poder para libertar, poder para transformar o pecador, para conduzir e levantar aquele que está caído, fraco, abatido, necessitado. Então, Senhor, nós clamamos a Ti. Então, como igreja, nós invocamos a Ti, Senhor. Meu Deus, o Senhor já nos transferiu esta glória, a glória da unidade, a glória de sermos um, a glória de amarmos uns aos outros. Então, Senhor, se houver alguma coisa que nos separe, meu Deus, que este poder e esta glória venha nos aperfeiçoar nesta noite, para que esses laços de comunhão, de intimidade, de amizade, Senhor, venha a ser feito sobre o Teu povo e sobre a Tua igreja, Senhor. Levanta, Senhor, levanta. O Senhor está dizendo que Pedro se levantou e se colocou no meio. Oh, meu Deus, levanta hoje, Senhor, cansados, levanta hoje oprimidos, levanta hoje abatidos, levanta hoje, Senhor, necessitados, pessoas que precisam da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua unção, do Teu poder, da Tua virtude. Senhor, a Tua palavra diz que os sinais seguirão aos que crerem. E nós queremos impactar essa cidade como Jerusalém foi impactada pelos Teus apóstolos. Nós queremos impactar as cidades vizinhas, como o Senhor, Samaria, Judeia e Galileia. Todas as cidades foram impactadas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Queremos, Senhor, que este mundo seja alcançado pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu poder, pela Tua unção e pela Tua virtude. Oh, precioso Espírito Santo, olha para nós agora, Senhor, e queremos consertar o nosso altar, Senhor. E para que se conserte esse altar, talvez com a pedra que está asfaltando, nós oramos agora, Senhor, para que a Tua vontade seja feita em nós, para que este altar, que somos cada um de nós, se complete para a Tua glória. Para que o Senhor aceite e receba a nossa oferta de louvor, oferta de adoração, para que nós possamos ser cheios, ungidos, tocados, abençoados, restaurados, renovados e refeitos pela unção, pelo poder, pela graça e pela sabedoria que está em Ti, Senhor. Oh, precioso Espírito Santo, venha sobre a Tua igreja e levanta um povo ungido, um povo, Senhor, revestido de unção, de poder, de autoridade, de glória, de poder. Meu Deus, cura os enfermos, Senhor, liberta os oprimidos, Senhor, restaura as famílias, os lares, Senhor, levanta o cansado, levanta o abatido, restaura, refaz, renova, Senhor, levanta os cansados, os abatidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Traz, Senhor, tempos de refrigério, tempos de renovação. Ah, Senhor, para que o mundo creia. Tudo que o Senhor deseja é que o mundo creia, e o mundo crerá em Deus e naquele que Deus enviou através da sua igreja, através de um povo comprometido com a comunhão, comprometido com a unidade, comprometido com a unção, comprometido com um altar restaurado diante do Senhor, para que o fogo desça, como aconteceu em Atos capítulo 2. Eles estavam reunidos, estavam os 120 orando, clamando, buscando. Então um vento impetuoso encheu aquela casa, e ouviu-se um vento veemente que veio sobre eles e repartiu línguas de fogo. E todos que estavam fora em Jerusalém vieram em volta do cenáculo, porque estavam
todos possuídos de um grande temor. O que seria aquilo? O que estava acontecendo? Algo diferente, um fogo, um poder extraordinário existe entre este povo. E Pedro sai para fora com unção, com poder, com ousadia e cheio do Espírito Santo, e anuncia o poder do Evangelho de Jesus Cristo. E quase 3.000 almas foram batizadas naquele dia, num só dia, para que o nome do Senhor Jesus fosse exaltado e glorificado. Salva, Senhor, esta cidade, salva esta nação, Senhor. Precisamos de pessoas comprometidas, ungidas e cheias da Tua presença e do Teu Espírito Santo. Levanta a Tua igreja, Senhor. Unge a Tua igreja. Capacita a Tua igreja, Senhor, na unção e no poder do Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Graças a Deus. Você faz parte do plano de Deus. Deus sonhou com você. Deus sonhou com você, anunciando a glória dele, pessoas se rendendo e sendo tocadas e abençoadas, em nome de Jesus. Amém. Não vamos nos esquecer que neste sábado, dia 25, nós vamos ter aqui na nossa sede Guerreiros em Oração. Início 8 horas da manhã, término 16 horas. 8 horas de oração sem cessar, sem interromper. 8 horas que a chama vai arder no altar de Deus, e nós vamos invocar o nome do Senhor e vamos adorá-lo. Amém. Vamos encerrar. Vamos encerrar. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para todos sempre. Amém? Aplauda o Senhor. Aleluia.